Bom dia, saúdo a todos na paz bendita e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Te convido a tomar a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, e nós vamos ler do verso 31 até o 46. Mateus 25, 31, diz assim a palavra do nosso Deus. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que, sempre que o deixaste de fazer a um destes meus mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Oremos ao Senhor. Querido Deus, mais uma vez estamos diante da Tua palavra, santa, bendita e maravilhosa, e pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo sobre a nossa mente, a compreensão, o discernimento, a sabedoria. Ajuda-nos, ó Deus, e fala conosco mais uma vez, Senhor, como o Senhor tem falado constantemente conosco. Te daremos sempre a honra, a glória, o poder e o louvor, porque Tu és um Deus maravilhoso. Amém, aleluia. Amém, glória a Deus. Pense numa palavra chocante. Muitos nem gostam de pregar sobre ela. É esse texto. Pense numa palavra forte, mas é a realidade. Se a pessoa, ao receber essa palavra, vai ficar triste, ou se ela vai ficar depressiva, não importa, essa é a realidade. Se o pregador gosta de pregar sobre esse texto ou não, não importa, é a realidade.
Porque no quesito salvação, não existe uma terceira via. No quesito salvação e vida eterna, não tem terceira via. Não existem 3 reinos. Existem somente 2 reinos espirituais. O reino de Deus e o reino de Satanás. Esta é a nossa realidade. E cada um de nós, um dia, vai se deparar com essa situação. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 14, verso 12, que cada um de nós dará contas a Deus. Cada um, individualmente, dará contas a Deus do que fez com essa vida que recebeu dele. Um dia, uns ouvirão do Senhor estas palavras, que são as palavras mais doces que alguém pode ouvir. E ele dirá: vinde, benditos de meu Pai, entra na posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Outras, porém, ouvirão as palavras mais terríveis que alguém pode ouvir: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Estes são os 2 destinos. Esta é a realidade. Nesse dia, o dia do grande julgamento, toda a vida acadêmica de uma pessoa não servirá para nada. Toda a filosofia, tudo que a pessoa alcançou na vida, não servirá para nada. Queridos, quantas universidades existem pelo mundo afora? Quantas filosofias, quantas teorias sobre a vida, quantas teorias sobre a existência da humanidade, sobre o propósito da humanidade. Tudo isso naquele dia não vai servir para nada, absolutamente nada. A grande pergunta é: o que é que o homem pode fazer com a morte? Nada. Em relação à morte, o homem não pode fazer nada. Nenhum homem, exceto um: Jesus Cristo. Ele é o Senhor da vida e da morte. E Jesus não faz a diferença apenas em nossas vidas aqui. Ele não faz a diferença enquanto vivemos aqui nesse planeta Terra. Ele faz a diferença na eternidade, no nosso destino eterno, em toda a eternidade. Nós não estamos aqui falando da existência de Deus, mesmo porque a Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus. A Bíblia começa dizendo: no princípio criou Deus o céu e a terra. A pessoa pega a Bíblia, abre a Bíblia, primeiro versículo, ela se depara com essa palavra. No princípio, essa afirmação, essa verdade. No princípio criou Deus os céus e a terra. Se ela crê nisso, um grande milagre aconteceu na vida dela. Mas se não crê nisso, ela precisa de um grande milagre na vida dela. Pensemos numa pessoa que se diz ateu. Ateu, ateu, ateu. Será que existe alguém plenamente ateu?
eu tenho minhas dúvidas. Não seria uma pessoa que se diz ateu, alguém com um vazio existencial tão grande, querendo atenção, chamando atenção, porque segundo pesquisas, estatísticas, são 2%, somente 2% da humanidade se dizem ateus. Quem sabe alguém que pensa assim, puxa, 98% das pessoas creem em Deus. Se eu sair por aí declarando que não creio, imagine o quanto eu vou chamar a atenção de todo mundo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz para nós o seguinte. A Bíblia diz, você sabe que Deus existe. Indiretamente, a Bíblia diz isso, ela afirma isso. Isso foi gravado nas entranhas do ser humano. Deus existe. Como, pastor? Aonde? Prova. Começando pelo Salmo 19, no verso 1, que diz assim: os céus proclamam a glória de Deus. O que é proclamar? Proclamar é gritar. Proclamar é anunciar. Proclamar é declarar. Os céus declaram a glória de Deus. Os céus anunciam a glória de Deus. E o Salmo 19, verso 1, continua dizendo: o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O que a Bíblia está dizendo? Que se você olhar para o céu, você vê Deus. Se você olhar para o firmamento, você está vendo Deus. Porque os céus e o firmamento estão gritando que Deus existe. Estão anunciando a obra de Deus, a glória de Deus e o trabalhar de Deus. A criação revela o Criador. Em Romanos, no capítulo 1, no verso 20, essa palavra também é tremenda. Ouça com amor essa palavra. Ela diz assim: os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. Desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. E tais homens são por isso indesculpáveis. Tais homens por isso são imperdoáveis. Por quê? Porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua própria divindade, claramente se reconhecem nas coisas que foram criadas. Não obscuramente, claramente se reconhece nas coisas que foram criadas. 3 coisas se reconhece claramente na criação: os atributos de Deus. Que são os atributos de Deus? Características de Deus, as formas, os traços de Deus, as qualidades de Deus, claramente se reconhecem nas coisas que foram criadas. Se olha para o desabrochar de uma flor, você está vendo Deus. Se olha para os animaizinhos, você está vendo Deus. Essa semana eu vi um vídeo que eu disse, eu não mereço ver sozinho esse vídeo. Aí postei para as pessoas verem. Uma criança está no sofá, dormindo tranquilamente, um menininho, e o cachorrinho do seu lado. Esses cachorrinhos pequenos, branquinho, e o cachorrinho olhando para o menino, observando o menino dormir.
E há um cobertor ali do lado, uma coberta. De repente o cachorrinho, com todo cuidado, vai, passa por cima do menino, pega com a boca aquela coberta e vagarosamente ele cobre o menino, com todo cuidado para não mexer no menino que está dormindo, tranquilamente. E se posiciona ali do lado e fica olhando o menino dormir. Eu falei, Deus, é Deus. Claramente se reconhece nas coisas que foram criadas. Se olha para os astros, você vê Deus. Quem olha para o universo está vendo Deus. Então, primeiro, 3 coisas, ele diz que claramente se reconhecem nas coisas que foram criadas. Primeiro, os atributos de Deus, os atributos invisíveis de Deus. Segundo, o seu eterno poder. Terceiro, a sua divindade. E tudo isso tem um propósito. Sabe qual é o propósito de tudo isso? Conduzir você para a pessoa de Jesus Cristo. Glória a Deus. Tudo isso tem um propósito: conduzir a humanidade à pessoa de Jesus Cristo. Existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Diga comigo: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. É a palavra, é 1 Timóteo 2,5. Sonhamos com um mundo melhor. Claro, quem é que não sonha com um mundo melhor? Oramos, pedimos a Deus, desejamos um mundo melhor. Todo mundo deseja um mundo melhor. Mas o nosso mundo segue em seu declínio moral. Cada dia mais. Cada dia pior. O mundo segue matando as suas belezas naturais, matando seus bebezinhos inocentes. O mundo segue festejando o pecado, celebrando o pecado, porque o mundo perdeu a noção do pecado. Nada é pecado mais. Cadê os grandes filósofos da Grécia? Cadê os famosos pensadores? Os sonhos deles morreram. Em que eles se apoiavam? Se apoiavam em seus próprios conhecimentos. E o que a Bíblia diz? Em Provérbios capítulo 3, verso 5. Confia no Senhor e não te estribes no teu próprio entendimento. O verbo estribar aqui é de apoiar-se, de confiar. Confia no Senhor e não se apoie nos seus próprios entendimentos. Queridos, esse mundo foi criado para Deus. Esse mundo foi criado para a glória de Deus. O homem não vê isso. E ele não vê porque ele não quer ver. Uma frase que nós dizemos sempre, e ela é uma notícia que deveria nos chocar. Que frase é? É que Deus é bom. E você poderia me dizer, pastor, mas claro que Deus é bom. Todo mundo espera que uma divindade seja boa. É isso mesmo. Qual é a novidade em dizer que Deus é bom? É porque nós não somos bons. A notícia de que Deus é bom deveria nos chocar.
Porque o homem não é bom. Nós não somos bons, a Bíblia diz. Pense se houvesse a possibilidade de nós colocarmos aqui um telão. E nesse telão fosse passado todos os nossos pensamentos. Para todo mundo ver. Com certeza, a gente sairia daqui correndo, sem olhar para trás, e nunca mais botaríamos os pés aqui. Se cada um dos nossos pensamentos pudessem ser mostrados, nós ficaríamos com vergonha, com tanta vergonha que nós fugiríamos. Quando lemos em Romanos, no capítulo 3, no verso 23, que diz: com efeito, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Quando eu digo que se pudéssemos passar num telão para todo mundo ver nossos pensamentos, todos fugiriam envergonhados, eu não estou falando de vocês. Eu estou incluso. E olha que nós estaríamos envergonhados de pessoas que são pecadoras como nós. Teríamos vergonha de pessoas que são pecadores iguais a nós. Imagine como é que nós não nos sentiríamos diante de um Deus que é santo, 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 infinitamente santo. Como é que nós não nos sentiríamos? E se Deus não tivesse tido misericórdia de nós, e não tivesse enviado o seu único filho para morrer em nosso lugar, para pagar o preço do nosso pecado, sabe qual era o nosso destino? Inferno. Eternamente no inferno. E se um dia nós estivéssemos indo para o inferno, toda a criação estaria aplaudindo de pé a justiça de Deus. Tudo que Ele criou estaria aplaudindo, porque Deus estaria realizando a justiça dEle. Por quê, pastor? Porque lá no dia da criação, no dia em que Deus criou todas as coisas, o Salmo 147, no verso 4, diz que Deus chama cada uma das estrelas pelo nome. No dia da criação, Deus olhou para cada estrela, chamou pelo nome e disse: ocupe o teu lugar e fique no teu lugar. E todas as estrelas obedeceram. Deus chamou os planetas e disse aos planetas: cada um de vocês gire em uma determinada órbita. Todos os planetas obedeceram. Naquele dia da criação, Deus disse para as montanhas: montanhas, ergam-se. E todas as montanhas obedeceram e ficaram de pé. Deus disse ao grande mar: grande mar, aqui será o teu limite. Daqui para lá você não passa. E o grande mar obedeceu a Deus. Deus diz para o homem: venha para mim. O homem diz: não, eu não quero. Nós não somos bons. Queridos, quando nós pecamos, nós não pecamos contra o presidente da República. Nós não pecamos contra o governador do estado.
Nós não pecamos contra o prefeito da cidade. Nós pecamos contra o Criador do universo. Nós pecamos contra o Criador da vida. Nós pecamos contra o sustentador da vida. Nós pecamos contra o Rei da glória, contra o Senhor dos senhores. Nós pecamos contra o Deus dos deuses. Nós pecamos contra aquele que merece toda a nossa afeição. Nós pecamos contra aquele que merece toda a nossa adoração, toda a nossa reverência. Nós pecamos contra aquele que é único Senhor e Deus soberano sobre os céus e a terra. Quando nós pecamos, é contra Ele que nós pecamos. Nós, a cada ano que termina, a cada virada de ano, nós oramos, profetizando um ano de paz, um ano de bênçãos, um ano de vitórias, de saúde, um ano de prosperidade. Fazemos bem nisso, devemos fazer mesmo isso, mas nem sempre isso acontece. Na prática, o mundo vai cada vez pior, mergulhando na maldade cada vez mais. Essa é a realidade. Por quê? Porque todos pecaram. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. O homem odiou Jesus. Qual motivo Jesus deu para o homem odiá-lo? Você já pensou nisso? Que motivo Jesus deu para o homem odiar Jesus? E pior, o homem continua odiando Jesus hoje. Por quê? Todos pecaram. Mesmo assim, Jesus olha para nós e diz: todo aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Glória a Deus. Mesmo assim ele diz: todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e todo aquele que vier a mim, de modo algum eu lançarei fora. Ele diz: ainda que seus pecados sejam como escarlata, ou seja, como uma cor muito brilhante, ela se tornará branca como a lã. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, o vermelho mais forte que existe, ele se tornará alvo mais do que a neve. Dos seus pecados não me lembrarei. Em Isaías, Deus diz através do profeta Isaías, no capítulo 43, no verso 25: Eu mesmo apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro. Jesus está dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Deus está dizendo: chegai-vos a mim, eu me chegarei a vós. Ainda que seus pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a lã. Ainda que seus pecados sejam como o carmesim, se tornarão mais alvos do que a neve. Eu mesmo apago as suas transgressões, dos seus pecados eu não me lembro. Mas o homem continua dizendo: não, eu não quero. Não é terrível isso? Sabe qual a diferença entre todas as religiões do mundo e o cristianismo? Todas as religiões são religiões das obras. O cristianismo é a religião da graça. O que as religiões das obras dizem? Você precisa fazer isso. Se você fizer isso, Deus te dará aquilo.
Você tem que fazer isso para Deus te dar aquilo. O que a religião da graça diz? Romanos 3, verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Não é mediante a redenção que houve em Cristo Jesus. Não é mediante a redenção que haverá em Cristo Jesus. É mediante a redenção que há, que existe hoje e agora em Cristo Jesus. Eu louvo a Deus por você estar aqui. É uma grande glória eu e você estarmos aqui. Não temos noção do valor disso. Você não tem noção do que significa você estar aqui. Fomos redimidos, estamos sendo redimidos agora e seremos redimidos ainda. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Se vivêssemos o resto da nossa vida de joelhos diante dele, não seria nada diante do que ele fez por nós, do que ele fez por mim e por você. Louvado seja Deus. Se você chega para alguém da religião do judaísmo e pergunta a um judeu: se você morresse agora, para onde você iria? O judeu vai dizer: para o céu. Você pergunta: mas por quê? Porque eu amo a Torá, eu sou uma pessoa correta, eu sigo a Torá. Se você perguntar para alguém de uma fé islâmica: se você morresse agora, para onde você iria? Ele vai dizer: eu iria para o paraíso. Mas por quê? Porque eu sirvo o meu Deus Alá, eu leio o Corão, meus filhinhos pequenininhos já decoraram o Corão, eu faço todas as peregrinações. Se você perguntasse para alguém de uma fé espírita: se você morresse agora, para onde você iria? Eu diria: para o céu. E você perguntasse: mas por quê? Porque eu sigo o Evangelho de Allan Kardec, eu leio todos os livros de Allan Kardec, eu faço muitas caridades, eu dou muitas esmolas. Se você perguntasse para um religioso: se você morresse agora, para onde você iria? Ele diria: para o céu. E se você perguntasse: mas por quê? Porque eu sou devoto de santo fulano, eu sou devoto da santa fulana, eu sou devoto daquele santo de causas impossíveis, eu dou muitas esmolas, eu sou uma pessoa correta. Mas se você perguntasse a um cristão verdadeiro, porque no mundo inteiro está cheio de cristãos que se dizem cristãos, mas que não são cristãos. Mas se você perguntasse a um cristão verdadeiro: se você morresse agora, para onde você iria? Ele diria para você: para o céu. E se você perguntasse: mas por quê? Ele diria para você: por quê? Eu nasci no pecado. Minha mãe, quando me gerou, já me gerou no pecado. Mas Deus me amou tanto que enviou o seu único filho para pagar o preço do meu pecado. Eu já nasci no pecado, mas Deus me amou tanto que Ele enviou Jesus para tomar uma rude cruz, pesada cruz, subir até o Monte Calvário e lá morrer no meu lugar, derramando o seu sangue precioso, seu sangue puro e inocente. E eu fui lavado nesse sangue, eu fui remido nesse sangue.
Queridos, todas as religiões têm uma visão baixa de Deus e uma visão muito elevada do homem. Se observou que todas as religiões disseram que merecem estar no paraíso, todos disseram que vão para o céu porque merecem. É a visão baixa de Deus e a visão elevada do ser humano, do homem. O que significa isso, pastor? Uma visão baixa de Deus e uma visão elevada do homem. Lembra do telão? Se pudéssemos ter um telão com os nossos pensamentos, nós fugiríamos de pessoas pecadoras como nós, nos envergonharíamos dos nossos pensamentos diante de pessoas iguais a nós. Imagine diante de um Deus santo, 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 puro, todo-poderoso. Vamos pensar em Adão. Quantas vezes Adão pecou? Adão pecou uma vez. E todo o universo foi lançado na condenação. Uma única vez Adão pecou. E todo o universo lançado na destruição. Fomos redimidos pela graça. Redimidos. A palavra redenção fala de um resgate de um escravo. O valor, o preço do resgate de um escravo. Quantas pregações nós ouvimos sobre o amor de Deus? N pregações, todos os dias. Quantas pregações você já ouviu sobre o amor de Deus? Inúmeras. Mas e sobre o ódio de Deus? Essas não são comuns. Mas é uma coisa tão bíblica quanto a outra. É tão bíblica. Na primeira carta de João, no capítulo 4, no verso 8, a Bíblia diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Por que uma pregação sobre o ódio de Deus é tão bíblica quanto uma pregação sobre o amor de Deus? Porque Deus é amor. Porque Deus é amor. E se Ele não se irasse contra o mal, Ele não seria bom. Eu disse que a notícia de que Deus é bom deveria nos chocar, porque nós não somos. Porque em toda a Bíblia nós vemos a ira de Deus. Por que a Bíblia fala da ira de Deus? Porque Ele é bom. E porque Ele é bom, Ele se ira contra o mal. Lógico, se Ele não ficasse irado contra o mal, Ele não seria bom. É só a gente pensar, é só raciocinar, a gente vai entender isso. Isaías, Deus diz através do profeta Isaías, no capítulo 61, no verso 8: eu, o Senhor, odeio a iniquidade do roubo. Deus odeia a maldade, Deus odeia o roubo. Malaquias, capítulo 2, verso 16, diz: eu, o Senhor, odeio o divórcio. Algumas versões dizem: eu, Senhor, odeio o repúdio. E a divórcio também, a mesma coisa, porque o contexto está falando de infidelidade conjugal. Então quando ele diz: eu odeio o repúdio, ele está dizendo: eu odeio o divórcio. Quando um cônjuge repudia o outro, Deus odeia. Em Salmo 5, verso 5, diz: o Senhor odeia todos que praticam o mal. Algumas versões dizem: o Senhor aborrece todos que praticam o mal. Outras: o Senhor detesta todo aquele que pratica o mal. O Senhor abomina todo aquele que pratica o mal.
Deuteronômio, capítulo 12, verso 31, diz: tudo que o Senhor odeia, as nações pagãs fizeram aos seus deuses. Então o ódio de Deus, a ira de Deus está expressa em toda a Bíblia. Por quê? Porque Ele é bom. Glória a Deus. E para não dizer que eu fiquei só no Antigo Testamento, eu vou ler uma do Novo Testamento. Em Romanos, no capítulo 1, no verso 18, diz assim para nós: porque do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade e contra toda a perversão. Do céu se revela, se manifesta a ira de Deus, o ódio de Deus contra toda a impiedade e contra toda a perversão. Muitos dizem assim: Deus não se ira. Talvez você já tenha ouvido isso. Deus não pode odiar, porque Deus é amor. Mas na verdade é o contrário. Porque Ele é amor, Ele odeia toda impiedade, toda perversão, todo mal. Se você vai para o noticiário, e você vê lá no noticiário, um abusador, um criminoso, sequestrou uma criancinha. E levou essa criança embora. E a família fica desesperada. Como aconteceu, me lembro de um caso recente na cidade de Charqueada, aqui próximo de Piracicaba. O sequestrador, o criminoso, levou a criança. A família fica desesperada, a cidade fica desesperada, todos procurando, a polícia procurando, a cidade, as igrejas orando. Depois de 10 dias, o corpinho da criança é encontrado num canavial todo destroçado. O criminoso abusou e matou a criança com requinte de crueldade. Como é que você se sente? Você vai ficar apático? Entende por que Deus odeia o mal? Deus odeia toda a impiedade, toda a perversidade? Você não vai ficar apático. Por quê? Porque você vai dizer: não pode, isso não pode acontecer. Esse criminoso tem que pegar uma prisão perpétua. Porque você não concorda com o mal, você não concorda com aquilo. Deus ama os judeus. Então Deus odiou o holocausto. Deus ama os bebezinhos. Então Deus odeia a matança dos bebezinhos inocentes. Queridos, Deus é justo, e a sua ira queima contra toda perversidade. A ira de Deus arde contra toda perversidade, contra toda a maldade do mundo. Mas o seu amor é tão maravilhoso, o seu amor é tão incomparável, incompreensível, seu amor é tão imensurável, que Ele trabalha até mesmo para a mudança daqueles que são objetos do seu ódio. Ele ainda trabalha por aqueles que são o objeto da sua ira, para que haja mudança deles, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não se alegra na morte do pecador. É a Bíblia que eu estou dizendo para você. Diz em Ezequiel, capítulo 33, verso 11. Não, Deus não tem prazer na morte do pecador. Pelo contrário, o desejo de Deus é que todos se arrependam dos seus maus caminhos e se convertam. A vontade de Deus é que todos se convertam. Ele trabalha para mudar até aqueles que são objeto da ira dele. E muitos de nós aqui um dia fomos objetos da ira de Deus. Muitos de nós, se não todos. Eu não sei você, mas não sei se você alguma vez já odiou seu próprio pai e a sua própria mãe.
Mas eu sim. Quando eu completei 18 anos, eu fugi de casa, saí de casa. E fui para uma cidade ali, próximo dessa que eu citei agora há pouco. Próximo de Charqueada. Eu fui para a Água de São Pedro, fazer um curso de hotelaria. E dali, eu me perdi no mundo por quase 10 anos. E cheguei a odiar meu próprio pai e minha própria mãe. Se Deus não tivesse tido misericórdia de mim e me alcançado. Entende o que eu estou dizendo? O amor de Deus é tão imensurável, incompreensível, é tão grande, que Ele trabalha para que aqueles que são objetos da ira dEle, para que possam mudar, se converter a Ele. Ele não tem prazer na morte do pecador, não tem prazer na morte do ímpio. Hoje, Deus com uma mão Ele segura a ira dEle contra nós. E com a outra mão Ele chama o homem: venha, venha para mim, vem para mim, chegai-vos a mim, eu me chegarei a vós outros. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Com uma mão Ele segura a sua ira contra nós, com a outra mão Ele chama: vem. Mas um dia, ambas as mãos serão retiradas. Um dia, ambas as mãos serão retiradas. Hoje, ainda estamos no tempo da graça. E chegará o dia em que todos aqueles que rejeitaram a Deus, todos aqueles que disseram não a Deus, serão consumidos pela ira de Deus. Que eles é realidade. Você leu comigo. Ele vai colocar as suas ovelhas à direita. Vai dizer às suas ovelhas, aos justos, as palavras mais doces que nós poderíamos ouvir na nossa vida. Vinde benditos de meu Pai, entra para o gozo do reino que está preparado para você, desde antes da fundação do mundo. Mas vai chamar os cabritos, os perdidos que rejeitaram, de cabritos, e vai colocá-los à sua esquerda, e vai dizer para eles as palavras mais terríveis que alguém poderia ouvir: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está reservado para vós e para o diabo e seus anjos. Queridos, é a realidade, é a palavra. Estou lendo a palavra para você, não estou falando algo além da palavra de Deus para você. Hoje é tempo da graça. Como eu louvo a Deus por estar aqui, como eu sou grato a Deus, como você deveria ser grato a Deus por estar aqui, nesse tempo da graça. Porque haverá um dia que não haverá mais oportunidade. A única oportunidade que o homem tem enquanto ele vive nesta terra. Quando fechou os olhos, acabou a oportunidade. O profeta Isaías, Deus diz através do profeta Isaías, no capítulo 55, no verso 6, muito conhecido de todos nós: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Se eu disser para você: vem aqui e pega esse copo enquanto ele está aqui, o que é que você entende? Nem preciso explicar. Se eu disser para você: vem aqui, pega esse copo enquanto ele está aqui, na hora você entende. Haverá um momento, daqui a pouco, ele não estará mais aqui. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amós, profeta Amós, capítulo 4, verso 12, diz assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. E no lugar de Israel eu posso colocar o meu nome, no lugar de Israel você pode colocar o teu nome. Então eu posso declarar: prepara-te, ó Alceu, para te encontrares com o teu Deus. Romanos, já estou finalizando. Romanos, no capítulo 3, no verso 25: a quem Deus propôs no seu sangue
como propiciação. Preste atenção nessa palavra, essa palavrinha, propiciação. No verso anterior, em Romanos 3, 24, ele diz assim, já citei inclusive, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aí no 25 ele diz, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. O que é propiciação? É um sacrifício que satisfaz plenamente todas as exigências de Deus. E foi o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Propiciação, um sacrifício que apazigua toda a ira de Deus. Foi o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Jesus é a resposta no Calvário para mim, para você e para a humanidade. A humanidade não quer, rejeita, continua virando as costas para Deus, continua dizendo não, eu não quero. Jesus veio a esse mundo por um propósito pré-determinado por Deus. Desde antes da fundação do mundo. Jesus veio para esse sacrifício perfeito. E tendo vivido uma vida perfeita, ele foi para a cruz como homem. Ele não foi para a cruz como Deus. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Ele foi para a cruz como homem. Se ele tivesse ido para a cruz como Deus, ele não teria sofrido. Viveu uma vida perfeita e foi para a cruz no meu lugar, no seu lugar, como homem. Sofreu toda dor, toda vergonha, toda injustiça. E ao morrer ali, ele pagou, ele satisfez todas as exigências de Deus. Ele pagou toda a dívida completamente paga. Ele rasgou a escritura de dívida que havia contra nós. Amém. Ele satisfez a justiça pelo povo de Deus. Por isso agora mesmo, ele perdoa todos os teus pecados, porque ele já pagou o preço deles. Glória a Deus. Ele perdoa os meus pecados, já pagou o preço. Então, eu não posso desejar outra coisa a você. Que você seja uma daquelas ovelhinhas que vai estar à direita dele e vai ouvir as palavras mais doces do mundo. Vinde, benditos de meu Pai. Entra no gozo do reino que está preparado para você desde antes da fundação do mundo. E você e toda a sua família possa ir para o céu em nome de Jesus. Amém. Curvemos nossas frontes diante dele. Vamos orar um pouco mais a ele. Querido Deus, querido Pai, graças te damos por estarmos aqui. Antes de qualquer coisa, Senhor, antes de mais nada, Senhor, que privilégio, ó Deus, que honra, Senhor, que presente, Senhor, que graça maravilhosa estar aqui, ó Deus. Que graça maravilhosa ter conhecido o Senhor, a sua palavra, as verdades eternas do Senhor. Oh Deus querido, Deus eterno, Deus bendito, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Invocamos a tua palavra, Senhor, a favor de cada um da nossa casa, da nossa família, daqueles que ainda não conhecem essa verdade maravilhosa, ainda não desfrutam desse gozo, dessa paz, dessa alegria. Senhor, proclamamos que tu levantarás e terás piedade de cada um deles, ó Pai. Cremos na promessa do Senhor, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Meu Deus, é tempo do Senhor se compadecer da nossa família, tem misericórdia deles. O mundo continua rejeitando o Senhor, o mundo continua mergulhado, Senhor, na impiedade, na perversidade, na devassidão, na libertinagem, celebrando o pecado.
porque não conhece a verdade do Senhor. Muito obrigado por ter tido misericórdia de mim, ó poderoso de Jacó, ó Santo de Israel. Os meus olhos têm contemplado, Senhor, o cumprimento das profecias do Senhor. Os meus olhos têm contemplado as promessas do Senhor se cumprindo na minha vida, na minha casa, na minha família, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Glorificado seja o teu nome. Pai, eu te louvo pelo privilégio, Senhor, de ser o coordenador da obra do Senhor neste lugar. A graça do Senhor que me alcançou, estando eu sujo, perdido, condenado ao inferno, mas o Senhor estendeu a sua mão misericordiosa e me trouxe para o teu reino de luz, de paz e de amor. Privilégio, Senhor, de estar servindo ao Senhor, de ser um mordomo na casa do Senhor, de ser um ajudador, um servidor do Senhor. Que alegria, Deus, que graça, Senhor, que honra, Senhor. Eu oro, Deus, por cada membro dessa igreja. Pai, que eles não venham desanimar, que eles possam perseverar cada dia mais, ó Deus, em oração, em uma busca constante pela face do Senhor, em quebrantamentos, em arrependimentos, em confissão de pecados. Ó Deus, eu oro por aqueles que estão passando por enfermidades, com dores, aos que estão em tratamento. Pai Santo, estende a tua mão santa e poderosa, restaura a saúde, ó Deus, cura os enfermos. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro e abençoo cada dizimista fiel, cada ofertante fiel, que tem sustentado a casa do Senhor com fidelidade. Deus, eu creio que o Senhor há de recompensá-los abundantemente. O Senhor não fica devendo nada a ninguém. O Senhor é o galardoador daqueles que te buscam. O Senhor é o recompensador. Por isso nós te adoramos, Cordeiro, nesta manhã. Nós te bendizemos, nós te glorificamos, ó Pai, com todo o nosso ser, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Vamos ficar de pé, levantar nossas mãos para Ele, com gratidão, e ainda numa demonstração de amor a Ele, falar com suavidade, com amor, como filhos amados, guardados, protegidos desse mundo mal, cobertos pelo sangue de Jesus. Diga: Senhor Jesus, mais uma vez nesta manhã, renova a minha aliança, o meu compromisso, os meus votos com o Senhor. Eu te amo, Jesus, e mais uma vez, nesta manhã, eu me cubro com teu sangue puro e inocente, que me lavou, que me purificou de toda a maldade do meu coração, que me justificou e me leva para o céu. Graças te dou, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém. O Senhor levante o rosto sobre ti, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Amém. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê shalom, a paz. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Dá glória a Deus. Glória a Deus.